Bonjour, eu sou Juliette Solé, chefe pâtissier do Le Cordon Bleu São Paulo, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para apresentar receitas da Confiserie. A Confiserie é a área dentro da confeitaria que faz receitas onde a gente trabalha com a cocção do açúcar, tá? Então, dependendo de como a gente vai cozinhar o açúcar e aromatizar e trabalhar com outros ingredientes, a gente tem texturas diferentes, tá? Hoje a gente vai falar de 3 receitas. Um marshmallow, que a gente conhece aqui no Brasil, um nougat e também um caramelo, ok? Vou começar então pelo marshmallow. A primeira coisa que eu vou fazer é hidratar a gelatina. Como eu vou trabalhar no bowl, eu vou vou fazer a hidratação da gelatina direto nele, tá? Então coloco a água e com um garfo ou com um fouet, eu coloco a gelatina em cima da água e trabalho só para que a gelatina entre bem em contato com a água e se hidrate, tá? É importante que essa água esteja ou fria ou gelada, mas nunca aquecida. E enquanto isso, numa panela, eu vou começar a cocção da minha calda, tá? Na receita também a gente tem um pouquinho de açúcar invertido. O açúcar invertido ele pode ser substituído pelo mel, tá? O que o açúcar invertido faz? Ele é umectante, então ele evita que ressequem as preparações. Ele é anticristalizante, ele evita que com o tempo as nossas produções recristalizem, tá bom? Mas ele é super doce, então tem que tomar cuidado com as proporções. Pode ser substituído pelo mel? Pode, só lembrar que o açúcar invertido ele é neutro, não traz nem cor e nem sabor, e o mel não. O mel ele tem cor e ele tem o sabor característico do mel, tá? Então vamos fazer a cocção da calda. Água na panela. A glucose é mais fácil se já estiver pesada na panela, assim a gente não tem que transferir. Como ela é muito viscosa, e o açúcar refinado que vai compor a minha calda. Aqui eu já coloquei os grãozinhos de uma baunilha que eu estou usando para saborizar, tá? Poderia ser qualquer outro saborizante. Então vou pegar essa mistura que eu fiz na panela e vou levar no fogo médio alto, tá bom? E a gente vai começar a cocção dessa calda. Essa calda eu vou cozinhar até 115 graus, tá bom? E já vou deixar aqui no bowl, então a gelatina já tá hidratando, eu vou colocar o açúcar invertido. Esses 2 ingredientes que vão ser responsáveis pela textura do meu marshmallow. Então, com a ajuda de um termômetro de espeto, termômetro de sonda, é importante a gente usar um termômetro de sonda para caldas de açúcar. Ok. Aqui chegamos a 115 graus. Eu vou jogar a minha calda aqui na minha gelatina com açúcar invertido e vou colocar para bater. Coloca numa velocidade média para tudo começar a se incorporar. O calor da calda vai já derreter a gelatina que estava dissolvida aqui no bowl da batedeira. E aí sim a gente pode aumentar a velocidade. Isso tudo, por enquanto, ainda é líquido. Se eu aumentar muito a velocidade, começa a espirrar para os lados. Então vou deixar batendo até que ele fique bem volumoso e menos quente. Ok. Eu já tenho aqui uma placa com um tapete de silicone e um molde vazado, que pode ser uma assadeira, bem untada com óleo, tanto no fundo quanto nas laterais. Então, tiro tudo isso do bowl. Essa receita de marshmallow é aquela receita de marshmallow para fazer na fogueira, tá? Então, é uma receita de corte. Então, ela tem a gelatina para fazer essa função de deixar ele bem firme, tá bom? Depois, o marshmallow, existem várias receitas, né? A gente cobre bolo com marshmallow, com uma textura um pouco mais maleável. Agora eu consigo espalhar ele. Se a gente quiser guardar de um dia para o outro, a gente pode deixar a temperatura ambiente. Só que aí a gente deixa ele firmar um pouquinho, passa um pouco mais de óleo por cima e passa um plástico filme em contato. Então aqui é só deixar a gelatina agir e endurecer.
Pessoal, agora a gente vai fazer o caramelo, tá? O que é esse caramelo dentro da confiserie? Aqui a gente vai fazer o que a gente chama de caramel mou, tá? Que é um caramelo macio. Não é aquela bala de caramelo dura que tem uma consistência completamente firme. Não, esse daqui é um caramelo macio onde a gente consegue cortar, manter o formato e vai ficar macio ainda na boca. Então, como que a gente vai fazer esse caramelo? Primeiro, eu vou separar o que eu vou usar para parar a cocção do caramelo. A partir do momento que a gente começa a cozinhar o açúcar e começa a ter a cor de caramelo, ele não para mais. Eu tenho aqui um creme de leite fresco que tá com a fava de baunilha, que eu vou usar para parar a cocção do meu caramelo. Esse líquido que eu vou usar para parar a cocção do caramelo, ele tem que estar aquecido, tá? Eu vou deixar ele na panela, morno, não precisa ferver, a gente não quer evaporar muito a água do creme de leite, essa não é a ideia, tá? Mas ele tem que estar morno, porque se eu tenho um caramelo que está cozinhando, tá lá a 170 graus, 180 graus, com cor de caramelo que a gente quer, e joga um líquido que está frio, a gente já começa, com esse choque de temperatura, a gente pode empedrar o caramelo. E aí eu vou passar muito tempo no fogo para dissolver essas pedras de açúcar, para daí sim continuar a minha receita. Então, a gente evita isso só aquecendo o leite ou o creme de leite, o que a gente for usar para parar a cocção do caramelo, tá? Esse caramelo, essa base que a gente vai fazer, eu vou partir de açúcar, glucose e água, tá? Pus a água na panela, vou colocar então a glucose e o nosso açúcar refinado. Então, misturo isso tudo, faço um movimento no centro da panela só para o açúcar entrar em contato com a água e deixar isso tudo homogêneo. Agora sim, eu comecei a cozinhar o meu caramelo. Como que a gente sabe qual é a cor que a gente quer? Quanto menos cozido o nosso caramelo, mais doce é a nossa calda. A gente ainda tem mais propriedade do açúcar do que de caramelo. Menos cor, menos sabor de caramelo, mais doce, mais claro por conta do açúcar. Então, aqui o meu creme de leite já está aquecido, não precisa ferver, ou então ferveu, você desliga, tá bom? Porque a gente vai tomar cuidado para ele não ferver e transbordar da panela. E aqui eu comecei a cozinhar a minha calda, tá? Além da cocção da calda, que vai ficando mais lenta, mais espessa, a gente começa a ver o quê? Que a fumaça é mais densa e branca do que no início da cocção, do que só o vapor da água, tá? Então, agora que ela já tá virando uma calda um pouco mais densa, eu vou diminuir um pouco a velocidade pra gente ter certeza que a gente não vai passar da cor do caramelo. Bom, então, agora que a calda seguiu cozinhando, a gente para de ter aquela evaporação de água tão excessiva e começa a coloração do caramelo, tá? A coloração do caramelo, ela não é 100% uniforme na panela. Então, como a gente tem água nesse caramelo, a gente não pode ficar mexendo para ela não cristalizar, ok? Mas a gente pode, de vez em quando, se precisa, para dar uma uniformidade para essa cor do caramelo, tirar a panela do fogo e dar uma girada, assim a calda vai se misturando e a cor do caramelo também, tá? Então, essa fumaça mais espessa, branca que a gente vê saindo é sinal de cocção de caramelo, tá? É um bom sinal de que a gente tá no caminho certo. E a gente já enxerga uma boa cor dourada do caramelo. Eu já desliguei o fogo, tô deixando só o calor da panela agindo, o caramelo ele não para de cozinhar, tá? Ele tá cozinhando. Então, o meu creme de leite tá saborizado com uma fava de baunilha, tá bom? Que pode ser qualquer outra coisa, uma raspa de laranja, de limão, o que você quiser usar para saborizar. E aqui, agora, com o fogo também desligado, eu vou adicionar ok, tenho tudo misturado. Então, usei o líquido para parar a cocção do caramelo. Agora a gente vai falar de textura. Então, quanto mais a gente cozinhar, quanto mais alta a temperatura da cocção do caramelo nesse ponto, mais duro, mais firme vai ser o seu caramelo depois de frio.
certo? Então agora eu vou ligar o fogo de novo. E para ter a textura que eu quero dele bem macio, de corte, sem que perca o formato, mas ainda macio, eu vou cozinhar até 118 graus. Bom, chegou o nosso caramelo a 118 graus, então a gente teve a evaporação do líquido, a gente já cozinhou o açúcar, tá no ponto que a gente quer. Então agora eu vou colocar manteiga. Então a manteiga, a função dela aqui, ela vai dar um pouco de cremosidade, mas a principal função vai ser o sabor, tá? E um pouquinho de sal, que combina bem com o caramelo, quebra um pouco do dulçor, ressalta o sabor. Então mistura bem para deixar tudo bem homogêneo. Já tenho preparado também a forma onde eu vou colocar. Já está untada com óleo e na lateral também, para não grudar esse caramelo, para a gente conseguir depois desenformar. Então depois que eu misturei a manteiga, misturei o sal, tá tudo bem homogêneo. Eu aproveito ainda que ele tá quente, que ele tá maleável. E vou verter a mistura aqui. Assim, nessa textura, ele mesmo se espalha sozinho. E agora a gente só uma batidinha para ele assentar bem. E a gente vai deixar agora ele endurecer, esfria e endurece bem antes da gente cortar e dar o formato que a gente quer. Para nossa última receita, o que a gente vai fazer? Um nougat, tá? O que é o nougat? Aqui no Brasil a gente conhece ele como torrone. Então, uma base um pouquinho mais densa da cocção do açúcar, com bastante ingrediente. Eu já separei aqui em 2 panelinhas os ingredientes para a gente não se perder. Então, na batedeira já estão as minhas claras e a gente tem 2 quantidades de açúcar nessa receita. A menor a gente vai colocar nas claras. A gente vai fazer um merengue francês. Então, numa panela um pouquinho maior, eu coloquei já a glucose, vou colocar a água e o açúcar refinado, a quantidade maior que a gente tem da receita, tá? Então é importante, quando a gente tem uma receita com, às vezes, o mesmo ingrediente em 2 pesos, como é o caso do açúcar aqui, ou quando é uma receita que tem muito ingrediente, é importante a gente fazer bem o nosso mise en place, preparar tudo que a gente precisa antes de começar a fazer a nossa receita, tá? Então, num bowl, eu já vou deixar todas as frutas secas já misturadas. Então, essas frutas secas são opcionais. Você pode colocar as que você mais gosta, pode substituir sem problema nenhum, tá? Então, eu tô usando castanha de caju, pistache, todos já estão torrados, amêndoas e avelã já sem a casca. Então, as frutas secas já estão prontas aqui. Numa panela, eu tenho o mel. O mel, ele vai dar sabor, tá? Também. E a gente também vai cozinhar, então ele também entra como um açúcar cozido na preparação, ok? E a calda, vou trocar de lugar aqui, a calda de água, açúcar e glucose. Então, eu começo pela calda. A gente precisa dessa calda a 150 graus e do mel a 120. A nossa calda está começando a fervura, quer dizer que está quente. Eu vou começar o mel. O mel está começando a ferver, eu vou começar a bater as minhas claras, ok?
Então, eu não coloco o açúcar agora, eu vou começar só as claras. Assim as claras conseguem. Então, numa velocidade média, eu começo a quebrar a proteína, deixo começar a incorporação de ar. Comecei numa velocidade média, deixei bater um pouquinho, agora eu posso aumentar. Vou medir o mel, que é a primeira calda que a gente vai incorporar ali nas nossas claras. A gente vai até 120 graus, tá? Então, enquanto o mel cozinha, as claras batidas em neve, eu vou diminuir um pouco a velocidade, adicionar o açúcar e vou deixar batendo. O mel a 120 graus, eu vou desligar o fogo e eu vou incorporar aqui nas minhas claras batidas, tá? Pode esperar um pouquinho, deixa parar essa fervura excessiva do mel, não tem problema. E eu vou colocar aos poucos na lateral do bowl, tá? Então, aos poucos, enfio um fio contínuo, tá? E constante pra gente bater o nosso merengue. Ok. Mel adicionado. Eu vou deixar... Bom, essa calda já faz o volume ainda das claras aumentar. Eu vou deixar essa mistura tá super quente, vou deixar ela amornar. É o tempo da nossa segunda calda cozinhar, chegar até 150 graus. Bom, minha mistura chegou a 150 graus. Eu vou tirar do fogo. Enquanto ela diminui a velocidade de cocção, eu tiro o globo, passo para a raquete. Vou deixar numa velocidade média e vou começar a adicionar a calda. Então, vamos devagar, um fio contínuo, deixar a mistura acontecer dentro da batedeira. Calda adicionada. Eu vou parar para raspar aqui a lateral do bowl, assim. Todo o meu merengue e calda vão bater juntos, não posso deixar nenhum cantinho parado e volto a bater. Vou bater até quanto agora? Vou deixar isso estruturar, vou deixar firmar um pouco, vai perder esse calor excessivo. E aí eu vou adicionar as minhas frutas secas, tá? As frutas secas eu vou adicionar à mão para a raquete da batedeira não acabar quebrando as minhas frutas secas, tá? Eu tenho já separado 2 tapetes de silicone, aonde eu vou usar para abrir a minha massa do nougat. Então, um rolo de massa, isso já está prontinho. E eu tenho também 2 folhas de papel de arroz, tá? Isso entra em contato com o nougat, ou de um lado só, ou dos dois. É uma das formas de finalização do torrone. A outra forma é banhar no chocolate, por exemplo. Essa é a bem clássica, onde a gente cola a folha de papel de arroz no torrone, tá? Ok, a mistura estruturada, eu vou tirar. Então, super brilhante por conta da calda. Vou tirar daqui da batedeira. Então, como todos os produtos da confiserie, a gente tem que tirar ele ainda morno, quente, tá? Esse daqui ainda tá bem quente. Porque a partir do momento que ele começa a esfriar, ele começa a firmar e a gente precisa sempre dar o formato antes de que tudo isso comece a firmar, tá? Pra gente poder depois cortar de acordo com o tamanho ou o formato que a gente quer. Então, vou colocar agora as frutas secas. E vou passar essa mistura para o nosso tapete de silicone. Então, é uma mistura densa, certo?
E aproveita que ele tá morno, então, com o outro silpá por cima, eu vou vir espalhando. Esse nougat, eu tenho que deixar ele esfriar, porque agora, se eu começar a puxar, o marshmallow vai vir junto com o silpá, vai puxar o nougat. Então, ele vai vir junto. A gente tem que deixar isso tudo esfriar e depois de frio, aí sim eu consigo tirar o silpá sem que ele esteja grudado e colar as folhas de papel de arroz, ou de um lado ou dos dois lados, ok? Agora a gente vai começar a finalizar e dar o formato que a gente quer dos nossos produtos. Então, para começar, eu vou pegar o meu marshmallow, minha guimauve. Eu já tirei daqui o frame, né, aquela moldura, ou se você tiver feito numa assadeira, você vai desenformar. Eu tenho uma tábua com faca, um pouquinho de óleo no bowl. Por quê? Porque se a gente passou óleo tanto no silpá quanto no aro, é porque justamente a massa vai grudar. E aí a gente consegue pegar o nosso marshmallow. Então aqui você vai cortar o formato que você quiser. Vou cortar ele ao meio e vou cortar em quadrados. Eu tenho aqui já separado nesse bowl uma mistura de fécula de batata, pode ser fécula de milho ou amido de milho. A fécula de batata acaba tendo um sabor um pouco mais neutro, tá? Então, fécula de batata e açúcar de confeiteiro, que é mais fininho. Isso é o que envolve o nosso marshmallow, tá? Então, 1 para 1 a proporção, então mesmo peso, tanto de fécula quanto de açúcar de confeiteiro. E a gente já deixa essa misturinha pronta para o marshmallow. Vou cortar um quadrado. E agora eu passo os marshmallows aqui nessa mistura. Então a importância da gente passar o óleo, deixar o plástico filme em contato com o marshmallow, que eu comentei que era para não deixar ele ressecar, é justamente porque se ele resseca, ele não vai grudar nessa misturinha que a gente está fazendo, tá? Isso tudo pode estar saborizado também, tá bom? Então, um pouco de baunilha, da baunilha que a gente colocou na massa do nosso marshmallow, também poderia ter aqui no açúcar de confeiteiro com a fécula, tá? Para tirar o excesso, eu vou colocar aqui num outro bowl com um tami, que é essa peneira reta. Esses marshmallows, como a gente trabalhou com a cocção do açúcar, a gente consegue ter uma validade longa. Então, num pote bem hermético, onde ele não vai ressecar, a gente consegue guardar ele fora da geladeira com uma validade bem legal. Para o nosso caramelo, então, ele também já cristalizou bem, tá bom? Para a gente tirar daqui do nosso tapete de silicone, eu levanto ele e puxo e ele vai soltar, tá? Vou apoiar na tábua, a minha tábua já está untada com óleo, ok? Então, vou colocar ele aqui. Com uma faquinha, eu vou soltar da minha forma os 4 lados, ok? Então, o interessante desse caramelo é a textura dele maleável. E eu vou cortar uns quadradinhos para fazer um caramelo bem delicado, embalado 1 a 1. Olha, eu consigo cortar, eu consigo dar o formato que eu quero, mas eu corto, eu dou o formato e ele se mantém, ele não tá escorrendo, ele não tá abrindo, tá bom? Então, eu vou cortar os quadradinhos. E aqui eu consigo embalar num celofane, eu coloco o meu caramelo. E posso embalar, prendendo com uma fita adesiva, a gente consegue fazer um formatinho de bala de caramelo com o caramelo super macio. Então, o meu nougat
aqui. Eu deixei ele esfriar e já colei a folha de papel de arroz, tá? Esfriando, a gente tira o silpá, coloca a folha de papel de arroz e só passa o rolo, ele vai grudar sozinho, tá? Aqui tem folha dos dois lados, mas como eu expliquei, a gente pode colar a folha de um lado só se quiser, ok? Então, numa tábua limpa, eu venho e vou cortar o formato que eu quero. Então, a primeira coisa vai ser tirar as aparas, ele não vai ficar retinho, e aí eu corto no formato que eu quero, no tamanho que eu quero. A gente consegue banhar o nosso nougat no chocolate, fica gostoso, mas a gente acaba perdendo esse visual tão legal que a gente tem das frutas secas. Pessoal, aqui estão então as produções de hoje que a gente viu. O nosso marshmallow, o nosso guimauve. Aqui tem uma outra versão que eu fiz com um pouco de chocolate também dentro da composição. E em volta, ao invés de passar na mistura de fécula de batata e açúcar de confeiteiro, eu passei fécula de batata e cacau em pó, tá? O nosso nougat e as nossas balinhas de caramelo que estão embaladas aqui. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma mesa linda para receber os seus amigos ou familiares. Bon appétit et bienvenue à Le Monde Les Cordons Bleus. No próximo episódio, o chefe vai ensinar mais uma receita incrível para vocês. Não percam!